Opa, hoje é terça-feira. Terça-feira não, hoje já é quinta-feira, dia 5 de setembro de 2017. E claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, Mercado Livre, 20%, Terceira Guerra Mundial e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. E você tá reparando que a voz, né, meio assim, fui fazer uma Bienal do livro essa segunda-feira, já me estragou de novo. Esqueci das recomendações da mamãe, leva casaco, aí deu ruim. Mas tudo bem, hoje é quinta-feira, semana já tá acabando. Deixa eu perguntar pra você, aquele negócio que aconteceu lá em São Paulo no ônibus, já descobriram que era viral do 99 táxi, né? Só pode ser, né? É absurdo desse jeito. Se a gente anda de Uber, sabe o que acontece. De ônibus, né, também sabe o que acontece. Só resta táxi agora, né? Não tem outra explicação. Sobre o Apple Watch e ficar de pé, o Coca Bruno Aguiar disse que esse tempo para ficar em pé é necessário para absorção de cálcio. É preciso da gravidade, da contração ativa para que haja absorção de cálcio, que isso é martelado na faculdade, osso fortalece na pressão. Já o Coca Carlo De Luca lembra que tem um conversor de PDF para Keynote que pode ser usado no caso que eu citei ontem. Eu vou deixar o link aqui nas notas do episódio e é de uma faculdade, ou seja, algum outro professor tinha suas coisinhas lá em PDF, precisou migrar para Keynote e fez esse conversor. Vamos combinar aqui, né? Mãozinha na roda. E você que estava de olho no Prismo ou então no MindNode, Prismo OCR, MindNode, para fazer mapa mental, eles estão em promoção do dia de ontem, dia 4 de setembro. Dá uma espiadinha lá no site cocatech.com.br. E como sempre, deixa eu agradecer aqueles que pagam uma coca pro Coca e assim permitem o microfone ligado e as portas abertas lá no coca.tech/patrão, como fazem Francisco Santos Neto, Rosenclever Gazzoni, Fábio Póvoa, Cláudio Silva, Anderson Fagundes, Alessandro Rett, Saulo França, Henrique Cardoso, Eduardo Massuda, Tomás Botelho, Elvis, o Rodrigão Meira, o Luiz Antônio Balduino Júnior, o Leonardo Azevedo, Lídio Júnior, Alexandre Abico e o rei dos bots, Gabriel Ferreira. Obrigado, Cocas! Notícias. Coca-Tech. E o que mais me chamou a atenção nessa segunda-feira foi a nova iniciativa do Mercado Livre. O Mercado Livre tem grana para investir e tá gastando essa grana. E vai fazer o fulfillment. O que é o fulfillment? Vai pegar os maiores vendedores, quem mais vende no Mercado Livre, 130 vendedores, e vai falar o seguinte, passa o seu estoque para cá. Deixa que eu cuido dessa operação. Você faz os seus anúncios, como, né, você já tá acostumado. Eu vou gerir todo o resto. Foi vendido? Eu vou dar baixa do estoque, vou embalar, vou fazer a entrega, tudo para você sem custo. Óbvio que os vendedores querem isso, quem não quer? Em vez de ter o estoque na lojinha, manda o estoque para o centro de distribuição do Mercado Livre, que vai ficar em Limeira, e ele vai cuidar de toda a operação. Por que eu acho isso legal? Lembra que eu falei semana retrasada, que era mais provável da Amazon comprar um Mercado Livre do que uma B2W da vida? Aí você começa a entender as peças, né, se fechando. O Mercado Livre, ele já é um marketplace, mas não tem estoque próprio. Quando você olha B2W, Magazine Luiza, Saraiva, eles têm o seu estoque, eles são loja, mas também são marketplace. Marketplace é pegar produtos de outros e colocar à venda, como se fosse um supermercado. Você vai lá no supermercado, escolhe o que você quer comprar, coloca no carrinho e pronto. Mercado Livre é assim. Você escolhe o que quer, né, coloca no carrinho e comprou. Esse movimento do Mercado Livre é esperto também pelo seguinte, esses 130 vendedores que mais vendem não são pessoas físicas como eu e você, são realmente lojas grandes, com volume. Aqueles, né, você vai ver a compra, tem, sei lá, Mercado Livre, o Gold, né, com zilhares de vendas. São pessoas que já fazem no Mercado Livre a sua plataforma de negociação, o seu marketplace. Aí surge, né, no final do ano, uma Amazon. Não, peraí, eu vou lá pra Amazon que tem uma vantagem. Agora a Amazon vai ter que, né, fazer uma boa oferta. Ela já vem cutucando esses principais vendedores nessas principais lojas falando sobre o lançamento da sua plataforma. Aí me vem o Mercado Livre, esquenta não.
passa o seu estoque pra cá, deixa que eu vou cuidar de toda a logística pra você e sem custo. E aquelas coisas de Brasil que não dá pra entender se você não olha com um olhar de, digamos, influência. Não tem outra explicação. O Ministério da Cultura disse, esses vídeos on demand, né, Netflix, Amazon Prime Video, que tem a proposta de ter 20% do seu conteúdo nacional. Aliás, você tem produção Netflix, 3%, já foi ao ar e tudo. Tá gravando o Mecanismo, que fala sobre a Operação Lava Jato. Aliás, eu quero ver o filme, falaram que tá muito bom. Tem algumas dramatizações, mas é uma aula de história esse filme. E agora vai entrar a terceira série em produção, que é Samantha, que é uma atriz mirim, que ficou muito famosa na década de 80, e aí sumiu, e agora quer voltar, 30 anos depois, quer voltar aos holofotes. Mas o ministro da Cultura disse, sabe o que é? Esse mercado de vídeo sob demanda aqui no Brasil ainda não engrenou. Então, se a gente coloca uma barreira, tem que ser 20% de conteúdo nacional, as outras empresas que ainda não estão aqui no Brasil não vão vir. Poxa, eu vou entrar no Brasil, vou ter 20% de conteúdo nacional. Deixa o mercado crescer. Lá no futuro, a gente volta com essa proposta. O mercado ainda não está pronto para esses 20%. Foi o que disse o ministro da Cultura numa reunião do conselho lá de cinema. Todo mundo concordou, vai deixar de lado essa proposta. Eles vão fazer um rascunho de uma medida provisória para dar um tapa, dar uma regulamentada no setor, mas a cota de 20%, junto de outras obrigações, vai ficar do lado de fora. Agora, por que eu digo que é uma coisa boa, quero assim, gosto assim, mas por que eu digo que tem no mínimo influência aí, para usar uma palavra bem leve? Porque o ministro da Cultura hoje era só o diretor da Ancine, que foi justamente quem propôs esses 20% como obrigatoriedade em maio, há 3 meses atrás. Peraí, eu sou diretor da agência que propõe 20%, aí depois, 3 meses, eu viro ministro da Cultura. Não, deixa os 20% de lado, não faz sentido. E o seu Putin disse, olha, quem dominar a inteligência artificial vai ser o novo líder global. Isso, claro, faz todo sentido. A gente já vive esse capitalismo intelectual, esse capitalismo das ideias. Faz todo sentido, sim, vai ser o novo líder. Mas aí entra o seu Elon Musk e já diz, é bem provável que a competição por essa superioridade em inteligência artificial, por essa nova liderança mundial, pode causar a terceira guerra mundial. Então, muita pausa aí. Muita gente dizendo que o seu Elon Musk diz que a culpa da terceira guerra mundial vai acontecer por causa da inteligência artificial. Então, leva a crer que os robôs vão causar a terceira guerra mundial. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a busca troca a palavra petróleo por inteligência artificial, ouro, dinheiro, qualquer bem, e a frase do Elon Musk faz sentido. A busca por esse bem, pela supremacia, pela dominação desse bem, essa disputa entre nações, na opinião do Elon Musk, seria o que mais provavelmente causaria a terceira guerra mundial. Mas não é o robozinho não, que fique bem claro. Obviamente, a pessoa, para chamar a atenção pro seu ponto, precisa ser alarmista, senão ninguém leva fé, mas eu tenho para mim que hoje em dia os riscos de uma grande guerra são mínimos. Acredito ou torço para que o ser humano já tenha percebido que guerra não ajuda ninguém. Guerra seria um problema para a economia mundial. A China não tem interesse em guerra, a Rússia não tem interesse em guerra, talvez a Coreia do Sul, talvez algum país ali menorzinho, meio que de lado nesse cenário mundial. Ainda que hoje existam diversos conflitos armados, que a gente pode chamar de guerra. A gente deve ter hoje aí coisa de umas 30 guerras, talvez um pouquinho mais, 40 guerras rolando pelo mundo. Se você mudar o olhar, e pensar em grupos que brigam entre si, onde uma das partes é o governo, se você caracterizar isso como guerra, como conflito armado, você tem 10 países que não tem isso. Brasil, Suíça, Japão, todos os outros de alguma maneira estão envolvidos, os governos estão envolvidos no combate, digamos, a grupos paramilitares. Mas o risco de uma grande guerra, hoje os especialistas entendem como bem baixo. Sobre a treta do YouTube derrubando o ProTube, não foi só o ProTube que caiu, o site youtube-mp3.org também saiu do ar, mas, a bem da verdade, isso não foi causa do Google. O motivo dele ter saído do ar é que a galera entrava nesse site para baixar música. Pegava um clipe, jogava a URL do clipe do YouTube, jogava no site, ele baixava o MP3 e com isso as gravadoras consideravam pirataria. Assim saiu do ar. O youtube.mp3 é um dos sites mais acessados do mundo. As gravadoras dizem que tem 60 milhões de usuários por mês e como tem propaganda online, faria uma baita grana, que obviamente não é repassada para os artistas. O dono do site até concordou pagar uma graninha ali como compensação. Chegaram num acordo. E lembra semana
passada que eu falei da treta do Instagram, que saíram pegando número de telefone de contas verificadas. Pois é, não são só contas verificadas não. Mesmo as contas não verificadas sofreram com a falha. Hoje você tem cerca de 700 milhões de usuários ativos no Instagram e a hackeragem disse que tá com informações de 6 milhões desses usuários, né? 1% desses usuários. 1% quando você olha assim até parece pouquinho, mas a gente tá falando de 6 milhões de pessoas. A senha, a princípio, não foi exposta. O Instagram, ele não tá falando muito no momento. Ele falou, não, a senha aqui eles não pegaram, mas só reforça que você tem que ter senha separada para cada um dos serviços. E não importa qual serviço, ele tá sujeito a falhas. Um dia ele vai falhar. Que nem, sei lá, banco, né? Vou fazer uma comparação com banco. Assalto a banco. Um dia ele vai ser assaltado. E tudo bem, tem seguro, enfim, ressarce, dá uma baita dor de cabeça. Agora, não pode ser como o Yahoo, que era, né, nessa analogia, assaltado toda semana. Aliás, falando do Yahoo, a justiça americana falou que sim, as pessoas podem processar o Yahoo pela brecha de segurança. Já o Uber não vai ser processado por aquele réu, aquele programa de monitoramento dos motoristas do Lyft, né, da concorrência, por um, digamos, detalhe técnico. Não, sabe o que é? O motorista, ele concordou em ter a sua geolocalização divulgada, e a informação estava ali, a informação estava pública, a gente não violou, não invadiu nada, né? Tava ali disponível para o público, a gente foi lá e pegou. E fechando a IFA, que eu não comentei ontem, segunda-feira, quer dizer, aliás, quarta-feira, você tem a Sharp com TVs 8K, você tem a Logitech, que além daquele tecladinho bacana, também trouxe alto-falante. A Apple trouxe o novo Beats Studio 3 sem fio, com cancelamento ativo de ruído, competindo, não exatamente com qualidade, não tô falando disso, mas na mesma linha, no mesmo segmento do Bose Quiet Comfort. Aí tô começando a ver uma vantagem, ambos sem fios, o QC35 e esse Beats 3 que tem o chip W1, que é o mesmo dos AirPods, o mesmo que tá indo nas linhas mais recentes da Beats. É um chip Apple, tem uma integração melhor, você consegue conectar em todos os seus dispositivos Apple, não ao mesmo tempo, mas eles ficam... Geralmente você consegue parear quando um fone, digamos, é bom, você consegue parear com 2 dispositivos, mas tem que ser 2 dispositivos que ficam em lugares diferentes. Você pareia com, sei lá, o Apple TV na sua casa e pareia com o computador do seu trabalho. Aí funciona legal. Quando os 2 dispositivos eles estão disponíveis na mesma área, a minha experiência é bem ruim, porque ele meio que fica conectado com os 2, aí o outro pode mandar um sinal, eu quero mandar um áudio. Por exemplo, você pareia com o Mac e com o iPhone, aí você tá ouvindo uma música no iPhone, aí o Mac manda uma música, ele tenta fechar a conexão, porque ele percebe que o Bluetooth tá disponível naquele fone, manda pro fone e corta a conexão com o iPhone. O que eu fazia era parear e desparear toda vez que queria usar o Mac. Naquele meu fone JBL que eu leiloei, fazia isso. Ele tava sempre pareado com o iPhone, eu queria usar no Mac, eu pareava com o Mac, sei lá, tava vendo algum vídeo que eu precisava levantar depois, ter alguma mobilidade pela casa, eu usava ele, terminei de usar, aí despareava, fechava o Bluetooth. Com os AirPods isso é mais suave, não tem essa interferência. iPhone, tô ouvindo com você, iPhone. O Mac pode jogar som, pode o iPad jogar som, o Apple TV, que não corta a transmissão, ele respeita. Isso é legal falar porque tem gente que acha que os AirPods, eles se conectam automaticamente com quem tá mandando o som. Não rola, imagina. Você tá como falei, você tá com o Mac na sua frente trabalhando e você tá ouvindo um Spotify no iPhone. Chegou uma notificação no seu Mac, é um som, né? Opa, peraí, vou mandar esse som pros AirPods. Ele não vai, sobrepõe o som, manda por cima do som, você vai ouvir a música mais a notificação do Mac. Não, você precisa forçosamente mandar um Option F12 ou ir lá na central de controle e escolher a saída de som, ou dentro do aplicativo também você consegue escolher a saída de som. Outra coisa também, teve o bloqueio do ProTube, registrar que teve o bloqueio também do Magic Launcher Pro, que permite atalhos para os ajustes na central de notificação. Apple deu uma travada, eles retiraram essa funcionalidade, até porque no iOS 11, na nova central de controle configurável, você consegue fazer uma coisinha ou outra, mas uma pena, né? Deveria sim ter os atalhos. E acho que de IFA é isso. Tem também 2 novas câmeras da Acer 360 graus, roda Android e tal, mega bacaninha, 4K. Uma delas tem foco como dashcam, câmera de carro, registrar acidente, coisa e tal. Tem até algumas funções bacanas, né? Detecta pelo acelerômetro que houve algum acidente, aí já faz a notificação. Mas de IFA é isso. De Apple, o que mais que a gente pode comentar? Ela cancelou o London Music Festival, aquele festival de música. Era a iTunes Music Festival que acontecia em Londres, 2015, aconteceu nos Estados Unidos. Foram 5 dias durante a South by Southwest. Aí depois virou o Apple Music Festival. Mas era legalzinho, era bacana, mas não pegou. Era bacana pros londrinos. Mas aqui
que os shows, eles não eram num bom horário, era praticamente de tarde, tinha gente que assistia, mas cancelaram. Deve fazer mais sentido em termos de custo-benefício, mais sentido você gravar esses mini documentários especiais do que fazer um festival de música. De iPhone 8, mantém-se o papinho de que vai custar ali algo em torno de $1.000, e agora eu tô concordando com isso, porque não vai ter aquele step inicial, não vai ter o iPhone de 64 GB, que seria o equivalente a $900, seguindo a escadinha padrão da Apple, então sim, $1.000. Aqueles aplicativos que eram feitos em lote, com um modelinho, né? Você vai, o white label, o cara fez a mesma coisa igual para todo mundo, só muda o nome da empresa. Eles estão começando a sair da App Store. Sobre o furacão lá no Texas, a Apple tá, não oficialmente, mas oferecendo reparo gratuito para danos causados pelo furacão. Teve a história de uma menina que tava tentando ligar, tava presa, né? Tudo alagado, tava presa junto da família na parte de cima da casa, né? Tudo alagado, e tentando ligar para emergência 91, mas não conseguia, obviamente, os telefones ocupados. Mandou mensagem nas redes sociais, Twitter, Facebook, e nada de conseguir socorro. Aí falou pra Siri, liga pra guarda costeira. E aí ligou pra guarda costeira e conseguiu. No dia seguinte, a guarda costeira foi lá pra recuperar, mas a guarda costeira só tava recolhendo. A criança até tinha uma deficiência, mas a guarda costeira só tava resgatando idosos. Ela teve que esperar outros 2 dias, né? Ficou ligando, conseguiu de novo falar com a guarda costeira, e aí 2 dias depois foi resgatada junto da família. Seu Timóteo disse que dentro da Apple tem 250 pessoas que seriam deportadas nesse novo modelo, né, de crianças que entraram no país ilegalmente, aquela questão de imigração. De vídeos, eu coloquei lá no cocatec.com.br comparações tanto de velocidade quanto da câmera entre o iPhone 7 Plus e o Note 8. O Note 8 parece ter uma câmera superior, lembrando que o Note 8 tem a câmera dupla igual do 7 Plus, ainda que com, né, digamos, uma diferença de 1 ano da geração. Pintou um papinho também de que a Apple teria pedido módulos de câmera de 12 megapixels, mas não para esse iPhone, para o iPhone de 2018. Vazou também a bandeja do SIM card com a nova cor, né, esse novo cobre, dourado, sei lá como vai ser chamado. De atualização, vale a pena citar o Telegram, que agora quando você é citado, mostra um arrobinha nos grupos. Aí você pode tocar nesses arrobinhas. Tem várias mexidinhas bacanas. Você pode favoritar um sticker, aquele que são mais usados. Se o grupo tiver mais de 100 membros, você pode ter stickers do grupo disponível para todo mundo daquele grupo usar, sem necessidade de instalar. O Pixelmator disse que vai ter uma versão Pro. Eles cutucaram isso na WWDC, agora eles oficializaram, até o final do ano saiu o Pixelmator Pro com funções Pro e fácil de usar. Deve ficar mais próximo de um Photoshop, embora com uma usabilidade maior. De Samsung, ela oficializou o J7 Plus, que tem câmera dupla e Bixby, isso na Tailândia. Registrar também que a linha de bateria removível nos high-end morreu. Você pode até ter uma bateria extra, mas como um módulo nos telefones modulares ou como capinha, mas a bateria removível acabou. O último grande Pro bateria removível teria sido o caso do Note 7 que explodia, mas a gente está indo para um universo onde cada vez mais os dispositivos estão menores. Vai ser assim, vai virar uma peça única, algo descartável quando dá problema. Feliz ou infelizmente, é para onde a gente está indo. De Google, ele deixa de ser uma corporação e passa... É aquela coisa legal, né? O Google hoje não tem mais aquele tantão de empresas debaixo dele, não é mais uma corporação. Quem passou a ser a corporação, que era o Google, é a Alphabet. Não, né? Questões legais. Passa a ser uma, entre aspas, empresinha normal. Agora, pintou mais uma empresa, a 26, que se escreve em algoritmos romanos XXVI, que 26 é exatamente o número de letras do alfabeto. E essa empresa vai cuidar exatamente do que eles chamam de other bets, né? Aquelas outras apostas. Entra aí, por exemplo, a Waymo, entra aí aquela parte que eu esqueci o nome, Verily, acho, que é a parte de aparelhos de saúde, cuidados médicos, de Microsoft. Bom, caso você queira usar o Mixer para fazer streaming de iOS, você precisa ter o Mixer instalado e é só fazer o streaming normal. O jogo tem que ter o Replay Kit. Aí você manda iniciar um broadcasting e seleciona como canal o Mixer, caso você nunca tenha feito uma transmissão. Vazou também fotinhos do Surface Mini, que é uma espécie de iPad mini que rodaria o Windows RT, isso 2014, e teria sido cancelado em cima da hora. Tinham diversas cores. Rodava o Windows RT, né? Bom, o Windows RT morreu. Mas hoje um mini, um iPad mini, né? Um tablet mini, vamos combinar aqui, não tem muita saída, né? Não tem muito mercado, a gente tá indo para telão. E por último, de Microsoft, ela disse que sim, o Xbox vai ter suporte a teclado e
mouse em breve. Ela já vinha falando sobre isso, né? Mas ali, né, nada oficializado agora. Não, vai ter breve. Obviamente, você vai ter que ter jogos com suporte a teclado e mouse. Na parte de jogos, o Mario não vai ser mais um encanador. Ele, quando começou, verdade seja dita, ele não era encanador, ele era um carpinteiro. Depois que virou encanador, foi pro mundo subterrâneo antes de virar piloto, né, de kart. Essa nova visão do Mario vai ser um Mario mais esportista. De Facebook, deixa eu falar hoje, poderia falar amanhã, mas amanhã é sexta-feira. Vamos falar hoje. Hoje eu não faço comentários, fica só dica de aplicativo. Faço um cast um pouquinho maior. De Facebook, bom, ele tá pagando 600 milhões de trompetas para fazer streaming de cricket, né? O cricket indiano. Deve ser popular o cricket indiano, né? Pra gente aqui nem chega isso, é coisa meio beisebol. A gente ignora quase que por completo. No passado o Facebook já fez streaming do cricket, eu lembro que eu comentei sobre isso. Agora, parece que a juventude tá mais de olho no Snapchat. O tempo de uso do Snapchat nos últimos 6 meses aumentou 20%. O número de usuários do Snapchat não vem crescendo, mas a retenção sim tá aumentando. Isso é coisa boa. E lá no Facebook, você não consegue bloquear certas pessoas, você não consegue bloquear o Zuck, né? Ele é o dono da bagaça, não dá pra bloquear. Assim como você também não consegue bloquear a chefe de operações do Facebook, o Tim Cook do Facebook, a Sheryl Sandberg, e também não consegue bloquear a esposa do Zuck, a Priscilla Chan. Se eles postarem alguma coisa, algum de seus amigos compartilharem, vai aparecer na sua timeline. E para finalizar, registrar que a Juiceiro, que era um Kickstarter de suco, fazia maquininha de suco e a própria polpa de suco mega caro para usar nas maquininhas. Abriu o bico e falou, ó, eu não consigo ganhar escala, se alguém quiser comprar a empresa, pode comprar. Quem comprou a maquininha pode pedir reembolso em até 2 meses, 3 meses. Fica como um lembrete de Kickstarter é Kickstarter, não é garantia de que o produto vai ver a luz do dia, não é garantia que a ideia é boa, não é garantia que uma vez financiado ela vai ver a luz do dia, porque acontecem erros, as coisas são mal projetadas, você tem prazos, você tem a vida acontecendo. Às vezes é mais fácil brincar com o dinheiro dos outros do que com o dinheiro próprio. E por último, se a gente tem o Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, lá na China a gente tem o Smile Pay, na verdade Smile to Pay. A Alibaba fez um serviço de reconhecimento facial, tá testando em algumas lojas KFC lá na China, onde tem um reconhecimento facial. Opa, peraí, você é você, ok? Você tem aqui continha no meu sistema, quer pagar aqui? Então legal, só sorria. Você faz um sorriso e aí é o ok, porque não basta, né? Deu aqui R$1.000 a sua compra. Você olha pra câmera, tá, né? A câmera já tá te vendo. Precisa da sua confirmação e essa confirmação é feita com um sorriso. E assim, sorrindo, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, sexta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.